Festa do Vinho e Aprovarte. Silmara. Em 2000 eu tive a oportunidade de vir para Catas Altas. Eu cheguei aqui e encontrei esse cenário, onde o município tinha se emancipado em 95,97 e teve o primeiro mandato político no ano 2000. Pela Emater eu vim para cá. Lucas, então a cidade ainda estava se organizando institucionalmente também, né? Silmara. Sim, mas já tinha um trabalho que estava sendo iniciado aqui pelo pessoal da AMDA, Associação de Defesa do Meio Ambiente, e a Newton Paiva nessa parte do turismo. Eles queriam fazer um festival do vinho. E aí eu chego no meio disso e falei, caramba, como é que vai ser isso? Um festival do vinho, e tinha sido ano de eleição e a gente fica limitado a fazer um monte de coisas e tal. E eu fiquei meio que dando uma empurrada, tentando entender e pedindo sugestão divina, né? Como é que a gente faz em uma situação dessa, né? E aí, conversando, dentro da empresa a gente tem vários profissionais, essa parte de metodologia e tudo mais. Surgiu uma sugestão, ao invés de ser festival, chamar de festa mesmo, uma coisa menor. Eu perguntei pro pessoal se eles já tinham algum levantamento. Como vai fazer uma festa sem saber se tinha vinho? Gleice Deli. Pergunta fundamental. Silmara. Aí fomos fazer um levantamento. Nós fizemos a primeira festa com 4.500 garrafas de vinho só. Lucas, e deu certo? Silmara. Deu certo. Foi onde a gente entrou, fez esse levantamento, começamos a padronizar as garrafas para a festa, pelo menos. Eles não tinham rótulo, não tinham nada. Mesmo sem ter a associação, fez-se essa primeira festa em maio de 2001. E aí, em outubro do mesmo ano, se constituiu a associação, que hoje está bem consolidada e hoje ajuda a fazer todo esse trabalho. Gleice Deli. O que é essa associação? Silmara. Aprovarte. Associação dos Produtores de Vinhos, Agricultores Familiares e demais produtos artesanais de Catas Altas. E eu fiz um levantamento há um tempo atrás, um levantamento da produção de jabuticaba só entre vinhos, licores, geleias e compotas, só entre os associados da Aprovarte, que são 25 de vinho, mas no total são 60 e tantos, eles movimentam por ano aqui mais de R$1 milhão só em subprodutos de jabuticaba e só entre os associados. Mas na época, eles realmente não viam isso como uma oportunidade de renda. Eles vendiam a garrafa PET de 2 litros a R$4. Hoje eles vendem uma garrafa de 900 mililitros por R$45. Então realmente foi um salto. E em questão de mercado, a gente vê que a produção aqui, ela é muito pequena ainda. Então eles não têm problema hoje com o mercado. Eles vendem tudo. Então é um negócio que tem um potencial muito grande. A gente fica até com medo de ter um crescimento e a coisa se perder em termos de cultura e de como é feito hoje. Lucas, então, além de preservar uma tradição, o vinho de jabuticaba acabou se tornando também uma atividade econômica importante para a cidade. Caio, exatamente. Querendo ou não, temos a lojinha da Aprovarte, onde são vendidos os vinhos de todos os produtores que são associados e produzem vinho de jabuticaba. E não só o de jabuticaba, tem o de uva também, laranja, alguns outros produtos como hidromel. Tem algumas bebidas diferentes lá. Também. Gleice Deli. É justamente esse trabalho coletivo da Associação dos Produtores e a própria Festa do Vinho que deu força para iniciar os concursos e premiações que avaliam esses vinhos artesanais. Lucas, agora a gente quer conhecer sobre os prêmios que vocês já conquistaram na Festa do Vinho de Jabuticaba de Catas Altas. Prêmios. Lourdes. As pessoas iam lá em casa. Não é porque eu quero me elogiar. A pessoa fala assim: vai ali na Dona Lourdes, ela tem um vinho muito bom. Outras pessoas muitas vezes chegava e falava assim: o melhor vinho de Catas Altas é o seu vinho. E eu respondia: eu acho ele bom, mas sou suspeita de falar, né? Lucas, esse reconhecimento que vem das pessoas não tem preço. Lourdes. Graças a Deus ganhei muito elogio, mas nunca ganhei assim na festa, sabe? Rainha do vinho, nunca ganhei. Gleice Deli. Mas nem todo prêmio precisa estar num troféu. O carinho e o reconhecimento das pessoas também são uma forma muito bonita de reconhecimento. Lucas, e cada produtor vai construindo sua história no concurso
de um jeito diferente. Não é mesmo, Marcelina? Marcelina. Eu continuei fazendo vinho quando foi em 2022 eu ganhei o terceiro lugar. Gleice Deli. E como foi esse momento para você? Marcelina. Foi gratificante, daí eu senti mais empolgada e continuei fazendo. Lucas. Caio. E no seu caso, como foi essa trajetória participando dos concursos da Festa do Vinho? Caio. Em 2016, pela primeira vez eu fiz. Deu certo, ficou gostoso. 2017, 2018, em 2019, o vinho Dona Gersina ganhou em primeiro lugar. Eles nunca tinham ganhado a premiação. Então, 2019 foi primeiro lugar. 2021 teve a primeira edição online, porque era pandemia também, e nós ficamos em segundo lugar. 2023, nós ganhamos novamente em primeiro lugar. Agora, 2025, a gente ficou em terceiro lugar com o vinho Dona Gersina. E esse ano também teve o voto popular do melhor produto da Festa do Vinho, e nós ganhamos em primeiro lugar. Lucas. Parabéns, Caio, pelo trabalho com o vinho Dona Gersina e pelas conquistas. E parabéns também à Marcelina e à Grazi, pelas premiações que vocês vêm conquistando. Gleice Deli. Dona Lourdes, ouvindo essas histórias de premiação e as suas de reconhecimento, a gente sabe que a senhora que acompanha esse movimento há muito tempo e que o vinho aqui em Catas Altas também é muito sobre partilhar conhecimento. A senhora mesma já ensinou muita gente, não é? Jesuína. Lucas. Conta pra gente um pouco de como foi isso. Como que é ver outras pessoas aprendendo com a senhora e seguindo esse caminho? Lourdes. Um dia, Jesuína apareceu doida para fazer o vinho. Nossa Senhora, é uma muda que eu plantei, sabe? Que valeu a pena. Ela faz com toda dedicação, com todo cuidado, carinho, e ela assim, em vista de mim, ela é muito melhor que eu. E aí ela ficou entusiasmada, assim, né? Quando eu falei assim que ela podia entrar na Aprovart. Lucas. Então a senhora foi quem incentivou ela a participar? Lourdes. Foi. Deus ajudou. Um dia ela criou coragem e agora ela é livre, tá vendo? Ela vai, ela faz, ela participa. Desde que ela começou a fazer o vinho, acho que não faltou nem um ano. Não falhou nem um ano sem ganhar. Gleice Deli. É muito gratificante ver o outro aprendendo e crescendo. Eu sou suspeita para falar. E ela já aprendeu e logo já começou a se destacar também, não é? Lourdes. No primeiro ano que ela ganhou, ela pegou a receita comigo. Ela ia muito lá em casa, ficava perguntando tudo. E eu dizia, é isso mesmo. Eu repetia tudo para ela, sabe? Lucas. E ela foi aprendendo, ali, acompanhando de perto a senhora fazendo. Lourdes. Isso. Milton foi lá também. Olhou o meu cantinho que eu fazia lá. Eu tenho um porão. Minha adega é pequenininha, pobrezinha, humildezinha, sabe? Gleice Deli. Mas é dali que sai um vinho cheio de história. Lourdes. Ai, a Jesuína entrou, né? Ficou entusiasmada. No primeiro ano que eu passei a receita para ela, ela ganhou o segundo lugar. Não é um milagre? Não parece? Primeiro ano que ela faz, nó. Eu fiquei muito feliz, sabe? Gleice Deli. Eu imagino a alegria da senhora e é realmente motivo de muito orgulho mesmo. Lourdes. E daí ela vem só ganhando. Já tem não sei quantos troféus lá. E eu nunca ganhei, mas o pouquinho que eu aprendi, eu passei para ela. Hoje, eu faço um pouquinho em casa para minha família, um ou outro que chega, tem aquelas pessoas que já é conhecido da gente, que às vezes vai porque gostou do vinho, mas graças a Deus, no tempo que eu fiz, eu ganhei muito elogio, sabe? Hoje eu não faço mais porque a gente não aguenta mais, já tá de idade. Lucas. Mas isso de repassar o que você aprendeu e ficar feliz em ver o outro crescendo, talvez seja o mais bonito. Ver que o conhecimento continua vivo através de outras pessoas. Gleice Deli. Mesmo fazendo menos hoje, seu vinho continua fazendo parte da história de Catas Altas e também da história das pessoas que aprenderam com você. Lucas. E a história de vocês mostra justamente isso.
como o vinho de jabuticaba também é uma forma de partilhar saberes e fortalecer laços entre as pessoas. Porque a gente já sabe que cada garrafa de vinho de jabuticaba carrega muito mais do que uma bebida. Gleice Delly. Ela carrega lembranças, histórias de vida e ensinamentos que passam de geração em geração. Lucas. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Ao longo dessa conversa, a gente ouviu muitas histórias sobre produção, concursos, prêmios, mas tem uma coisa que aparece em todas elas: a ideia de continuidade. Legado engarrafado. Gleice Delly. E para muita gente, essa relação com o vinho começou bem cedo, dentro de casa. João. Produzir vinhos fez parte de minha história. Eu participei das festas, vendi vinho nas festas, e o que eu mais gostava era mexer com o vinho, o dia a dia, engarrafar e todo o processo de fazer o vinho. Silmara. E a gente vê que quando as pessoas vão tomar o vinho, quando a gente toma e vai degustar, eu vejo que em cada gole se revela esse cuidado com essa tradição, a paixão deles que vem transmitida lá de avô, bisavô e tudo mais. É muito interessante, ao longo desse tempo, eles conseguem contar quem deles que fazia e às vezes até como que fazia. Caio. Jabuticaba a gente fala aqui que é o nosso tesouro. O nosso ouro é a jabuticaba. Então todo quintal aqui tem jabuticaba e o vinho é o bem imaterial da cidade. Então a gente tenta sempre estar levando esse legado, que é o vinho de jabuticaba. Lucas. E como você se sente como herdeiro da tradição do vinho de Dona Gersina? Caio. É uma responsabilidade muito grande. Então eu fico alegre quando a gente vê, quando ele vê também, fica emocionado com a história, porque vem resgatando coisas que a avó dele e o avô dele faziam lá, que nem o sabugo de milho que tampava ali as garrafas, o pessoal ia com um pet para buscar. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem tudo mais fácil. Como se diz, a gente compra as garrafas novas, as coisas são mais fáceis. Então, a gente vem trazendo assim uma tradição familiar que eu pretendo passar para os meus filhos. Gleice Delly. Que legal! E os seus filhos já participam? Caio. Os meus filhos já vão brincando comigo já no quintal, levo lá comigo para ver como é que é, para ver se encanta, e quem sabe essa memória aí não passa para eles, né? Se eles pegam a vontade de fazer também, que eles já ficam alegres, né? Ah, papai ganhou lá não sei o quê, papai ficou em primeiro lugar, segundo. Ele já fica alegre. Quem sabe não pega essa tradição familiar, eles levam adiante também. Tem o quinto descendente para manter a tradição e levando para frente do vinho de jabuticaba? Lucas. É assim que muitas tradições continuam, né? Começa como brincadeira no quintal, acompanhando os pais, e a gente já viu como foi sua história. Risos. Acredito que se eles acompanharem você ao longo do processo, com certeza haverá uma quinta geração. Sim. Gleice Delly. Grazi, queria que você falasse pra gente como é pra você lidar com essa responsabilidade de dar continuidade ao legado do vinho de jabuticaba na sua família e deixasse um recado final para o nosso podcast. Grazi, quando você fala sobre a responsabilidade de passar esse legado adiante, é um pouquinho assustador, eu não diria com medo, mas querendo ou não, é uma responsabilidade. Foi uma coisa que ela aprendeu com minha tia, mas a gente sabe que tem a herança dos meus avós que faziam. Pelo lado do meu pai também tem a herança dos meus avós. O meu pai que produzia só para ele, mas que hoje em dia nos ajuda também, é uma responsabilidade. Lucas. E como você se sente em relação a isso? Grazi, mas é uma responsabilidade que eu diria que é gostosa. Lucas. Deve dar um orgulho muito grande, né? Grazi, é bem gostoso você olhar para uma coisa e poder dizer: eu produzi isto aqui. Eu adoro quando chega a época de festa do vinho que eu posso conversar com as pessoas. Eu adoro parar e contar a história. Falar que meu pai fazia, minha mãe fazia, eu aprendi. Essa coisa da ancestralidade, de levar para frente o que eu aprendi, é muito gostoso. Porque, querendo ou não, não deixa esse hábito ficar esquecido. E também é bom ver caras novas, gente diferente, meio que curiosos com aquilo que a gente faz. Gleice Delly. Eu acho legal também porque é uma forma de manter viva a história da cidade. Grazi, igual eu converso com minha mãe.
Eu tenho amigos que moram em outros países, tenho amigos que moram em outros estados, e eu simplesmente adoro conversar sobre esse assunto com eles. Porque eles sempre ficam muito curiosos. Mas como assim? Dá para fazer vinho de jabuticaba? Como? Por quê? Como ninguém mais sabe que isso existe? Eu adoro ficar contando a história, a tradição, conto a história um pouquinho do vinho de todo mundo para chegar até como é que eu aprendi. E eu acho legal, porque querendo ou não, a gente tem que lembrar que essa coisa do vinho, como eu conheço pessoas de outros estados, eu sinto que está muito na nossa bolha, de só a gente conhece, só a gente tem esse costume. Porque quando você vai conversar com uma pessoa fora dessa realidade, você vê que é uma coisa assim totalmente inédita, que ninguém tem a menor ideia de que pode realmente ser feito e de que existe um lugar que produz esse tipo de coisa. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é divertido. Por que não? Lucas, Grazi, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente e por trazer esse olhar tão bonito sobre o legado do vinho de jabuticaba. Gleice Deli, nós agradecemos também a participação de todos que dividiram conosco suas experiências e seu carinho por essa tradição tão especial. Que o vinho de jabuticaba continue sendo esse símbolo de encontro, de memória e identidade para Catas Altas e para todos que fazem parte dessa história. Lucas, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Gleice Deli, e até o próximo episódio. Referências: http://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/catas-altas. Os povoadores de Sertões e as Minas do Ouro. Padre José Evangelista de Souza, CM. Gráfica Farmac Limitada, Belo Horizonte MG. Os vinhos de Catas Altas. De sabores transformados em sabores. Éder Aires Siqueira. www.catasaltas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Catas Altas. Aprovarte. Associação de Produtores Artesanais de Catas Altas. Instagram, @aprovarte. Facebook, Aprovarte. Arca do Gosto, Minas Gerais, livro eletrônico, 100 alimentos da sociobiodiversidade. Marcelo de Podestá, Slow Food do Brasil, 2021. História dos municípios de Minas Gerais. Francisco de Assis Carvalho Franco, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro. Reportagem Exposição de Açúcar e Vinhos, fevereiro de 1889.